O aplicativo Uber é uma realidade na vida de várias pessoas hoje em dia. Para alguns, é o principal meio de transporte e uma maneira de chegar rapidamente em algum lugar. No entanto, a questão da segurança, às vezes, pode ser um problema para os passageiros. Em alguns casos, isso foi levado tão ao extremo que resultou em casos realmente macabros, envolvendo viagens de Uber. Eu sou Ivan Lima e contarei para você hoje, no canal Fatos Desconhecidos, histórias extremamente assustadoras que supostamente aconteceram com passageiros e motoristas de Uber. E olha, algumas dão bastante medo e nos fazem pensar duas vezes antes de pedir a próxima viagem. As histórias aqui foram encontradas na internet e são relatos de pessoas que utilizaram o aplicativo em algum momento. Portanto, não são comprovadas e podem não passar de narrativas inventadas. No entanto, não deixam de ser intrigantes e de exercitar a imaginação e o medo dos internautas que as leram. Vejamos a primeira dessas histórias. O protagonista desse relato não é um passageiro, mas sim um motorista, cujo nome é Jesse. Ele costuma trabalhar na cidade de San Antonio, no estado norte-americano do Texas. Lá costumava ficar em um lugar específico para esperar viagens de passageiros. Depois de um tempo parado ali, uma pessoa adentrou o veículo e pediu para ser levada até um determinado destino. Como bom motorista de Uber, Jesse aceitou a viagem tranquilamente. Porém, houve um acontecimento que atrasou um pouco a viagem. Jesse disse que o passageiro, em determinado ponto, pediu para que ele parasse o carro em um posto para que pudesse ir ao banheiro. O homem desceu e foi ao banheiro, enquanto o motorista ficou no veículo esperando. Minutos se passaram e, aparentemente, alguma coisa havia acontecido com o passageiro no banheiro. O tempo corria e nada dele voltar. Os funcionários do posto começaram a desligar as luzes e a fechar o estabelecimento, mesmo com Jesse esperando no carro. Bom, nada do homem aparecer. E por isso, os trabalhadores fecharam completamente o posto e até desligaram todas as luzes. Jesse foi falar com um funcionário para dizer que ainda havia alguém no banheiro e que estava esperando essa pessoa. Mas a resposta do homem foi impressionante. Ele disse que tinha fechado tudo e que ninguém estava no posto. Todos já haviam ido embora. E o único que permanecia ali, além dos funcionários, era o próprio Jesse. A fala seguinte do atendente do posto foi ainda mais assustadora. Ele disse que viu o carro de Jesse chegando e que lá dentro não havia passageiro algum, só o motorista. Durante todo o tempo ali, o veículo foi observado pelo atendente e ninguém saiu de lá. Apenas Jesse continuou dentro do carro. Impressionado, o motorista de aplicativo foi embora sem saber o que realmente tinha acontecido. Ele podia ter tanto levado um golpe do passageiro quanto transportado um fantasma. Bem, apesar da bizarrice, esse foi um relato encontrado em um blog nos Estados Unidos. Você acha que é verdade ou apenas uma historinha? Hã? O que você me responde? Escreva aí embaixo. O próximo caso tem um passageiro como principal personagem. Seu nome é Michael e ele estava em uma festa. Na hora de ir embora, chamou um motorista de Uber. Ele conferiu a placa, o nome do motorista e, aparentemente, tudo estava certo. Bom, até o momento em que Michael sentou no banco do passageiro. Lá repousava um estranho com um boné. O homem não sabia por que outra pessoa estava indo no mesmo Uber que ele, mas pensou que teria pedido uma viagem compartilhada por engano. Então, continuou a viagem normalmente. A parada do motorista foi na porta da casa de Michael, que desceu. Em sua cabeça, o Uber continuaria a viagem até o destino do outro passageiro, o homem de boné. Porém, depois que se dirigiu à porta de sua casa, Michael ouviu que o outro homem também desceu do carro. Sem dúvida, era uma coincidência estranha. Ambos pararem no mesmo lugar. O indivíduo de boné caminhou em direção a ele, que perguntou o que estava acontecendo. O estranho não respondeu nada e continuou a andar. Obviamente,
Michael se assustou e, por isso, não foi para sua casa. Ao invés disso, tomou outra direção e começou a caminhar. Perto de uma esquina, virou-se e começou a correr intensamente. Ele pôde ouvir que seu perseguidor estava fazendo o mesmo. A corrida durou alguns minutos, com o rapaz de boné continuando a perseguição incansavelmente. Em determinado momento, Michael conseguiu virar uma rua mais rápido que o estranho e, aproveitando o momento, pulou para dentro de sua própria casa. O homem provavelmente não viu o movimento e acabou se perdendo. O desespero havia passado, mas Michael seguia sem entender nada. Resolveu, então, ligar para o motorista de Uber que havia feito a viagem. As falas do motorista foram ainda mais aterradoras. Ele disse que não sabia quem era o passageiro e que, quando ele entrou no carro, falou que sabia tanto quem entraria no carro quanto o destino da viagem. Toda a situação era muito estranha e o motorista até perguntou para Michael se queria denunciar o estranho. Ele preferiu não mexer mais com esse indivíduo, o motivo pelo qual foi perseguido e quem era aquela pessoa nunca foram descobertos. Bom, na próxima história, talvez você aprenda que não pode confiar completamente nas coisas que vê nos aplicativos por aí. Essa narrativa envolve não só o Uber, mas também o app de relacionamentos Tinder. Um homem estava extremamente alterado ao sair de um bar. Por isso, para ir embora, resolveu chamar uma viagem pelo aplicativo. Ele ficou esperando o Uber de uma maneira um tanto quanto singular. Enquanto aguardava, passava o olho por diversas meninas do Tinder e deixava alguns likes, até que finalmente aconteceu um match. Quem tinha correspondido ao contato do homem era uma mulher com o suposto nome de Alicia. A conversa rolou e a garota perguntou a ele o que faria durante o resto da noite. O homem disse que estava disponível, é claro. Foi aí que ela o convidou para ir à casa dela. O Uber chegou e a viagem foi iniciada. O destino foi mudado para a residência de Alicia. Durante o caminho, claro que o homem bêbado se orgulhou bastante de ter conseguido um encontro no final da noite para o motorista. A viagem prosseguiu sem grandes problemas e os dois, o motorista e passageiro, chegaram ao destino que, segundo Alicia, era sua casa. O Uber disse ter a impressão de já ter visto aquele lugar, mas foi embora sem muitos problemas. O passageiro desceu e foi rumo à entrada da casa. Ao chegar à porta, tentou ligar para a garota, mas não foi atendido. Felizmente, se é que podemos dizer isso, ela respondeu com uma mensagem e disse que a porta estava destrancada. Quando foi abrir para entrar, teve uma pequena surpresa. Alguém de dentro bateu na janela, o que lhe chamou a atenção. O homem pôde ver um vulto que de dentro da casa chamava-o para entrar. Claro que ele pensou ser Alicia e ficou bastante animado. Só que no último segundo, outro som o impediu de adentrar o local. Seu celular tocou com um número desconhecido aparecendo. Ele atendeu, pensando ser a menina de dentro da casa. Para sua surpresa, a voz era de um homem. Era o Uber que o levou até ali e falava com ele de maneira um tanto quanto desesperada. O motorista pediu para ele não abrir a porta, afastar-se da casa e voltar para a calçada. O passageiro obedeceu e, depois de um tempo, o motorista retornou e o levou embora dali. O bêbado não entendeu nada e perguntou o que estava acontecendo. O Uber disse que tinha passado ali um mês antes e que ficou sabendo que uma pessoa tinha sido atraída para aquela mesma casa. Ali mesmo a pessoa foi presa e torturada até a morte. Provavelmente o destino do passageiro bêbado seria o mesmo caso o motorista não tivesse intervido. Uma história bastante assustadora. Bom, mas também mostra o quanto confiar piamente no que vemos na internet é muito perigoso, hein? Bom, é sempre bom confirmar as informações, principalmente em casos de encontros presenciais. Caso vá encontrar alguém que conheceu na internet, por favor, marque para que seja em algum lugar com mais pessoas. É preciso salientar que esses casos são isolados e que, obviamente, não são todas as viagens de Uber que são perigosas assim.
Mas que casos como esses dão medo, isso dá. Isso não tem jeito. O que você achou desses relatos, hein? Acredita neles? Qual o mais assustador para você? Bom, se você acompanhou até aqui, deve gostar de histórias como essas. Sugiro que se inscreva no canal para não perder próximos vídeos com assuntos parecidos. Prometo que não vai se arrepender. Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até a próxima. Tchau!